né, de cuidado. Sou fisioterapeuta do serviço de cuidado paliativo, tá? Então, da enfermaria aí, né, que a gente ocupa. E vamos falar um pouquinho sobre intubação paliativa, tá? Então, inicialmente, Jerônimo já deu uma apanhadinha, mas eu quis trazer o que é o cuidado paliativo, né? Qual que é o conceito de cuidado paliativo? Então, cuidado paliativo são cuidados. Esse aqui é um conceito de uma associação de profissionais de hospice e profissionais que atuam com cuidado paliativo, que eles definiram, né, como cuidados holísticos ativos de indivíduos de todas as idades que têm um sofrimento grave, que estão relacionados com a saúde devido a doença grave. É um conceito um pouco mais condensado, né, do que aquele conceito da OMS, tanto em 2002 quanto a renovação desse conceito em 2007, tá? Mas termina dizendo a mesma coisa: um paciente, uma família, o paciente que tem uma doença grave, né, incurável aí, e que é acompanhado com seu familiar, seu cuidador, tem um sofrimento envolvido, e é um cuidado ofertado por uma equipe, né, por uma equipe multi, uma equipe inter, para poder a gente cuidar desse ser humano e dessa família de uma forma integral, com o objetivo, né, de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, seja no momento, independente do momento de doença que ele esteja, dos familiares e cuidadores, tá? Só uma parte introdutória aí. Antigamente, quando a gente falava cuidado paliativo, a gente via esse gráfico aqui, né, do tratamento versus o tempo, que aí eu acho que todo mundo já escutou falar quando alguém diz assim: ah, fulano está em cuidado paliativo. Aí é sinônimo de morte iminente, né? Tá morrendo, literalmente, está moribundo. E não necessariamente é isso. Só que a partir desse gráfico, era um gráfico anterior, né? O que acontecia? Aqui onde está meu mousezinho, é um paciente que recebeu um diagnóstico. Ah, você tem um diagnóstico, seja de um câncer, seja de uma demência, seja de uma doença cardíaca, pulmonar, enfim, doenças que são potencialmente aí, entra dentro do quadro de doenças que são paliadas, né? Podem ser que estão nesse quadro de paliação, né? Na verdade. Só reorganizando a frase. E aí, o que acontece? Recebe esse diagnóstico e aí vamos fazer o tratamento. Vamos lá, um câncer de mama, uma senhora de 50 anos, olha, você tem um câncer de mama, e aí esse câncer de mama, a gente vai descer madeira nele. A gente vai fazer químio, fazer rádio para reduzir, vamos fazer a retirada, depois a gente vai fazer químio, a gente vai fazer o que for para a gente curar esse câncer. Só que aí, muitas vezes, a gente tem a porcentagem, né? A gente trabalha, a medicina, a saúde em si não é uma ciência exata. Então, tem a possibilidade da cura, mas também existe a possibilidade, que é aquela da incerteza, da cura. E muitas vezes o nosso paciente, ele cai nessa outra porcentagem. E aí, quando ele cai, o que acontecia? Poxa, cura, vai curar. Aí, o médico chega e faz assim, ó. Olha, fazia, né? Assim, fazia. A gente, vamos pensar num cenário. E aí, ele chega e diz assim, ó, dona fulana, o seu câncer, ele não regrediu, a gente fez de tudo que a gente podia, que é bem assim a fala. E o câncer da senhora não, em vez, a gente tirou o que tinha que fazer, mas nasceu em outro lugar, nasceu no pulmão, nasceu num osso, na coluna, e a senhora está com metástase agora, tá? E a gente não tem mais como curar. A senhora agora vai para o tratamento paliativo. Parece que está dando uma sentença, né? Uma sentença de morte. Se eu não tenho mais como te curar, você vai para o tratamento paliativo.
E aí, essa paciente tem só isso de tratamento paliativo perto do óbito, porque se enxergava um tratamento paliativo bem próximo ao final de vida. E hoje, a gente usa esse gráfico aqui para explicar um pouco sobre a abordagem do cuidado paliativo. Que agora, em vez do tratamento versus tempo, a gente tem o foco e o objetivo de cuidado. Mesma paciente, 50 anos, onde está meu mouse aqui, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Tudo bem. Fase aguda lá, diagnóstico, câncer de mama. Vamos tentar fazer de tudo aí para a gente tratar esse câncer, tirar, fazer quimio, fazer rádio, fazer cirurgia, o que for necessário. Aí aqui o gráfico ele já sobe diferente. Ele sobe com a terapia modificadora de doença, que é o que a gente fala de quimio, rádio, imuno, cirurgia, o que for aqui. Mas aqui nessa parte de baixo, a gente também entra com paliativo. Porque a gente também entra com a possibilidade de que essa doença pode não ter uma cura, pode se alastrar. E a gente já está ofertando paliativo aqui para essa pessoa. E se chegar a algum ponto, provavelmente muitas vezes chega, que a terapia modificadora de doença ela seja diminuída pela essa mesma paciente, fez todo o tratamento aqui e nada, não conseguiu reverter. Mas ela fez muito mais terapia modificadora de doença do que recebeu paliação. Só que aí deu metástase e não conseguiu resolver. Então ela começa a diminuir terapia modificadora de doença, mas não significa muitas vezes que ela deixa de fazer. E a gente cresce aqui dentro da oferta de cuidado paliativo. E a gente vai acompanhando. Chega um tempo que a gente fica meio que meio a meio e a gente está ofertando mais cuidado paliativo e menos terapia modificadora de doença. A gente está tentando um maior controle de sintomas para esses pacientes, aliviando seu sofrimento e tudo que envolve aí o familiar e o cuidador. Então, a gente tem um acompanhamento em conjunto, seja com um profissional especialista e com a equipe de cuidado paliativo. E aí, quando a gente chega aqui na morte do paciente, o outro ponto interessante é que essa mesma equipe, o cuidado paliativo, ele acompanha o paciente, não, o familiar e o cuidador no luto, no momento de luto. Porque esse cuidador e esse familiar, ele participou o tempo todo aqui. Existiu uma relação, existiu uma troca entre os profissionais que acompanharam com esse familiar, com esse cuidador, que fazem parte também, estão sofrendo nesse processo de adoecimento do seu ente. Então, é acompanhado também no final. E aqui vocês entendem que até o paciente chegar no processo de morte, aqui, se essa paciente recebeu 50 anos, era dona de casa, ela está caminhando, fazendo todas as coisinhas dela aqui, vivendo a vida dela e fazendo tratamento. E aí ela começou a declinar, e aí muitas vezes esse declínio, que ela vai para o fim mesmo de estar morrendo, é bem aqui mais próximo. Então, aqui antes de tudo isso, tem tanta coisa que a gente pode fazer. E para físio, para fono, para TO, aqui falo bem, reabilitação paliativa. A gente está aqui, daqui para trás, a gente faz muita coisa pelo paciente. Tá? Então, muda essa abordagem. Então, essa é a abordagem que a gente utiliza hoje dentro do cuidado paliativo. Tá? E aí, mais outro ponto, até antes da gente entrar no contexto de extubação propriamente dita, a gente tem fases da doença, que aqui é importante a gente entender por quê. O meu paciente, aquela pacientinha daqui que recebeu o diagnóstico, e aí ela está fazendo a doença, ela está fazendo o tratamento normal, ela não está em terminalidade, ela está fazendo o tratamento modificador de doença. Tudo bem? E aí tem vários critérios e ela vai evoluindo. Vamos supor que ela evolua para uma metástase, feito a gente falou, e aí começa a ficar mais cansada. Então,
essa paciente, quando ela começa a ter uma doença mais extensa, com uma piora funcional, mais uma caquexia, e junto aí a questão da mistanase, que a gente chama de uma morte social, uma morte sem acesso. Muitas vezes tem pessoas que evoluem o quadro porque não tem acesso ao tratamento adequado. Então, essa paciente, ela está a critérios de terminalidade. Significa dizer que ela vai morrer amanhã? Não. Mas ela tem critérios de terminalidade. Então, já é uma paciente que já está caindo sua função. E aí, depois que ela teve essa terminalidade, ela vem para uma fase final de vida aí. Quando é que me indica que o paciente está em fase final de vida? Quando a funcionalidade vai ficando bem mais baixa, a ingesta ela vai ficando bem menor, uma ingesta oral bem menor, apresenta quadro de edema e de delírio, vai apresentando o que é esse gráficozinho aqui, ele mostra, o gráfico não, essa linha aqui, a gente chama de cisalhamento, que é quando o paciente, isso aqui, muito paciente demenciado, ele apresenta. Pacientes acamados, assim, AVCs, depende, quando estão em fase final de vida. Que aí eles fazem uma infecção, declinam, resolvem a infecção respiratória, urinária, aí eles sobem de volta para um nível funcional e depois ele fica nessa fase de serrilhamento. Essas curvas estereotipadas já demonstram que o paciente está entrando em fase final de vida. Essa outra curva aqui é uma curva característica, principalmente de paciente oncológico, que às vezes ele vem, está aqui bem, mas aí a doença avança de uma forma tão abrupta que aí ele vai lá e declina de uma vez só. E aí ele entra numa funcionalidade que sentava agora para ficar só em cima da cama com higienização, alguns outros pontos mais específicos. E tem o processo ativo de morte, aquele propriamente dito, que é aquele quando o paciente ele vai morrer a pouco, ele vai morrer com poucas horas, poucos minutos, muitas vezes por até semanas, depende do quadro e depende da doença também do paciente. Um paciente é aquele paciente literalmente restrito ao leito, que não tem interação, em que os sinais vitais eles já dão muito alterados, apresenta mais hipotensão, paciente que está em coma. Então, esse paciente é um processo ativo de morte, ele está no processo ativo de morte. Então, são esses 3 pontos, que muitas vezes, infelizmente, né, até que a gente consiga mudar adequadamente a nossa cultura, a gente vê muito paciente em cuidado paliativo em processo de morte ativo. E aí chega que o paciente está morrendo. E o paciente é paliativo porque ele já está morrendo, vai morrer agora. Então, para vocês entenderem que não necessariamente o paciente vai morrer agora. Tem outras fases. E aqui, só para ilustrar essa imagenzinha aqui que eu gosto muito, o cuidado paliativo é tudo isso. Tudo isso aqui é cuidado paliativo. O paciente pode estar em cuidado paliativo aqui. Ele entra em terminalidade, vai para a fase final de vida e processo ativo. Pode sair de terminalidade e ir para processo ativo? Às vezes pode, às vezes evolui a ponto de ser muito rápido. Mas, para a gente precisar entender que o paciente, não necessariamente ele vai em cuidado paliativo está em processo ativo de morte. Processo ativo de morte, se estiver muito difícil aí para a gente entender, processo ativo de morte, a gente, quanto fisioterapeuta, a gente tenta minimizar, é óbvio, o desconforto daquele paciente, porém é muito mais um apoio, um auxílio, um acolhimento à família e o cuidador, do que propriamente ao próprio paciente. Às vezes é um ajuste postural, às vezes é uma avaliação para ver se está precisando otimizar alguma droga, na questão da parte respiratória, na questão da secretividade, que causa um maior desconforto para a família também. Não é desconfortável o paciente, mas causa um maior desconforto para a família. Então, é mais ou menos nesse ponto. Só para a gente alinhar um pouquinho e entender o que a gente vai estar falando. E aqui dentro da avaliação que a gente tem, né? A gente tem a UPPS, que é uma escala que a gente usa cuidado paliativo, que ele vai de 0 a 100, muito parecido com a Karnofsky, que é bem famosa aí dentro da oncologia.
E aí a gente avalia deambulação, evidência de doença, autocuidado e gesto de nível de consciência. Pacientes com PPS bem mais baixo são pacientes que estão mais próximos da morte, mas a depender do tipo de doença que acomete esse paciente, não necessariamente ele vai morrer logo, porque tem paciente com PPS 10 aí, com um AVC com PPS 10, paciente que tem demência também com PPS 10 e fica muito tempo, não está morrendo naquele momento, não vai morrer nas próximas horas. É muito relativo aqui. Então, eu gosto muito de usar para avaliar funcionalidade também a MIF, tá, dos pacientes. Aqui também é uma escala de sintomas que a gente pode utilizar, de Monto. Aqui, se a gente não consegue avaliar a dor em paciente que não responde, tem a PNL-BR, que é para avaliar a demência avançada, tá? Aqui é MRC, que a gente conhece também, para força, e aqui pode ser para dor, para dispneia, para tudo. E essa aqui, não sei se todo mundo conhece, é uma escala que utiliza muito na UTI, que é a escala de desconforto respiratório, tá? Também é uma escala muito utilizada nesse contexto aí de extubação paliativa, principalmente porque no âmbito da UTI, para a gente entender o nível de desconforto desse paciente, tá? E aí, entrando propriamente no conceito de extubação paliativa, né, que a extubação paliativa é o ato, né, da gente retirar o tubo endotraqueal, seja também uma traqueostomia, a gente também faz a traqueostomia paliativa, né, isso aí também tem, como é que a gente chama? Decanulação paliativa, né, e às vezes o paciente está ligado pelo traqueóstomo, a gente tira do tubo e pode também, muitas vezes, tirar a traqueostomia do paciente sem problema nenhum, desde que seja bem indicado, tá? E com o objetivo de evitar esse prolongamento no processo de morte, né? A gente utilizando a futilidade terapêutica aí dos indivíduos e seu sofrimento. O prolongamento a qualquer custo, né? Que a gente fala, e futilidade terapêutica. Porém, eu gosto de chamar a atenção, é o que eu falo, para a gente falar de situação paliativa, não é um procedimento simples, não é algo simples de ser realizado. Então, precisa ter um vasto conhecimento de. Fabíola ficou mudo. Voltei. Fabíola, voltou. Pronto. Então, o que eu falo é o seguinte, que só voltando um pouquinho, que para realizar, né, esse procedimento de extubação paliativa, a gente precisa de um conhecimento técnico importante da equipe, tá? Desses profissionais que estão envolvidos. Por quê? Porque pode gerar muito desconforto, não só para o paciente, né, mas para os seus familiares e todo mundo que está envolvido nesse processo. Porque existe muito a retirada, né? Muitas vezes a retirada tem paciente que ele pode morrer muito em breve, paciente pode ficar mais tempo, sair da UTI e para a enfermaria, isso gerar muita angústia. Tá? E aí, para a gente embasar um pouquinho, para a gente começar a compreender esse ponto, a gente fala um pouquinho sobre os aspectos legais aí, que aí tem muito no CFM, na resolução difícil não traz muita coisa não, mas alguns pontos que eu acho que servem de reflexão antes da gente fazer qualquer tipo de procedimento, né, de descontinuidade da vida. Né? Então, essa resolução aqui de 2016 do Conselho Federal diz que o médico é permitido ao médico da alta da UTI, paciente possa ter esgotado todo o arsenal, né, terapêutico, curativo, restaurativo, e que possa permanecer no ambiente hospitalar fora da UTI de maneira digna e, se possível, junto com a sua família. Outra resolução de 2006 permite ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa do seu representante legal, tá? E aí, se o representante também disser que quer uma segunda
uma segunda opinião médica também é válida, ele pode fazer isso também, e o médico ele precisa também esclarecer ao familiar, ao curador, enfim, que seja o doente, né, o que se tem, né, para cada situação. No código de ética que médico também traz aqui que o médico, nas situações irreversíveis e terminais, ele deve evitar, né, realizar procedimentos diagnósticos terapêuticos desnecessários e propiciar aos pacientes sua atenção em todos os cuidados paliativos que sejam apropriados. O médico não deve abreviar a vida do paciente, ainda mais que pedido deste ou do seu representante legal. Nos casos de doença incurável terminal, ofertar os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas e terapêuticas inúteis e obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente e do seu representante. Aí, trazendo agora a nível de Código Penal, né, um pouco mais superior, que aqui no Brasil, matar alguém é crime. Por que eu estou falando isso? Porque já já eu vou chegar nos pontos mais críticos aí que faz a gente repensar um pouco isso e muitas vezes ou deixar de fazer, ou parar, ou enfim, muitas coisas aí que a gente começa a refletir. No Código Penal daqui brasileiro diz que no artigo 121 matar alguém é proibido, né? É um crime. E se o agente agora salvo se o agente por motivo de relevância e valor social ou moral, sob domínio de violência e emoção, logo em seguida provocação, o juiz pode diminuir a pena. Outra coisa no 122 diz que também não podemos induzir ou instigar alguém a se suicidar ou que preste auxílio para que o faça. Esses pontos aqui chamam a atenção porque pode-se, muitas vezes, a pessoa pode relacionar com o conceito de eutanásia, né? Eutanásia aqui no Brasil também é crime. Tá? E a omissão de socorro, que é deixar de prestar assistência, muitas vezes, quando possível, falecer sem risco pessoal, uma pessoa inválida, então, muitas vezes, o não fazer, as pessoas também podem pensar que é omissão de socorro, e omissão de socorro é crime. Então, são pontos aí para a gente refletir. Outra questão que eu quis trazer ainda mais acima, a Constituição de 88, muitos devem conhecer, que traz que todas as pessoas elas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo, né, todos que estão residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e também que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Porque muitas vezes o estar conectado a algo pode ser uma tortura para aquele paciente, se era algo que ele não desejasse. Então, puxando esse assunto, puxando esses pontos aí introdutórios de legislação, tem alguns pontos que a gente precisa discutir. O primeiro é a eutanásia, que eu falei lá um pouquinho, matar alguém, permitir que alguém faça um suicídio, que tem um suicídio assistido. E o que é que eu trago sobre a eutanásia? Às vezes as pessoas, elas pensam que o retirar o tubo, né, do doente, fazer uma extubação paliativa, é sinônimo de eutanásia. Primeiramente, a eutanásia aqui no Brasil é crime. O procedimento de extubação paliativa não é um procedimento obrigatório, tá? E ele precisa ser realizado, e ele deve ser realizado desde que todas as pessoas entendam o que é aquilo e o que aquilo está, por que aquilo está para acontecer. Se um colega da equipe não concordar, não faz. Volta, rediscute o caso e tudo mais, porque pode gerar muito desconforto. E muitas vezes, se uma pessoa da equipe às vezes faz a extubação, o familiar vai lá e ele fica buscando, né, informação, muitas vezes, para aquele procedimento. Quem nunca, né? Eu fui atender, o familiar falou uma coisa, eu respondi. Aí, se outro colega vai atender, o familiar fala outra coisa, e se a pessoa dá uma resposta totalmente diferente, o que é contra, o que não acredita naquilo, isso gera muita discussão. E, assim, gera judicialização, muitas vezes. Isso aí também ninguém quer. Um caso aqui, só para ilustrar um pouquinho, teve um local aí determinado
que foi fazer uma intubação paliativa e não comunicou ao tiozinho da limpeza, às vezes, o que era aquele procedimento, o que estava sendo feito ali. E aí eles fizeram tudo ok, a família compreendeu, fez tudo e tal. Só que o tiozinho da limpeza não entendeu aquilo como nossa, tá atirando, tá matando a pessoa, foi lá, prestou queixa na delegacia. E aí toda a UTI teve que ir prestar depoimento na delegacia por conta desse tipo de coisa. Então, assim, todo mundo precisa tá alinhado, todo mundo precisa entender, compreender. A retirada, um exemplo, você não vai retirar um tubo, fazer uma intubação paliativa de um paciente que não tenha critérios para aquilo. Paciente que ele tipo, esteja próximo da sua morte. Um paciente que esteja próximo do seu fim, que realmente não tenha mais nenhuma terapia que a gente consiga reverter o quadro ou alguma coisa do gênero. Só vai fazer algo desse tipo. Então, a gente precisa entender, porque muitas vezes a eutanásia as pessoas entendem como retirar algo, eu estou matando alguém. Eutanásia, aqui, mais uma vez, aqui reforçando, aqui no Brasil não é permitida, mas em outros países já tem a eutanásia permitida, o suicídio assistido também permitido, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que fazem ou que dizem, né, que tem na literatura sobre a eutanásia, suicídio assistida, que estão em um sofrimento muito grande, não estão tolerando aquilo e, por isso, desejam abreviar a sua vida, tá? Então, mas um conceito aí de eutanásia. A distanásia já é o oposto. A distanásia é o sustentar aquela vida sem qualidade nenhuma, sem dignidade, muitas vezes. Quem nunca viu alguém dizer assim, fulano está em cima de uma cama, precisando disso e daquilo, mas se ele pudesse falar, ou se ele pudesse dizer alguma coisa, ele não ia querer estar desse jeito. Acho que ele ia se sentir muito mal. Enfim, algo desse tipo. Então, a partir do momento que a gente sustenta essa vida a qualquer custo, a gente está provocando uma distanásia e sem nenhum diagnóstico, sem nada que a gente possa auxiliar, né, nessa qualidade de vida. É o arrastar, né, é o manter ali só por manter, sem dignidade, tá? E aí, a ortotanásia é um termo aqui criado no Brasil que geralmente quando a galera fala que é ortotanásia, ela fica entre a eutanásia e a distanásia. A gente pensar em ortotanásia como uma morte digna para aquele ser humano. Uma morte em que eu auxilie nesse processo de uma maneira que eu não permita a ele uma dignidade nesse morrer, uma qualidade nesse processo que eu não possa, que é difícil, é muito difícil, é como se fosse um equilíbrio aí entre uma eutanásia, eu não antecipar algo, um processo aí, e eu não prolongar um maior sofrimento. Então, a ortotanásia, ela está nesse meio. E aí que cai aí na distanásia, na questão da futilidade terapêutica, para realizar terapias fúteis, né? Sem nenhum objetivo, sem que a gente não vá, não tenha evidência, a gente não vai conseguir nenhum ganho, não seja, o paciente não seja beneficiado por isso aí. Então, são terapias fúteis, né? Que a gente também tenta evitar. Outro ponto importante é a autonomia do meu paciente. A gente muitas vezes esquece que
A gente, enquanto se a gente olhar para nós, enquanto pessoa, né? A gente passa a nossa vida toda tomando decisões, né? Depois que a gente passa dos 18, até antes dos 18, a mãe ainda quer. Mas passou dos 18, a gente toma decisões, começa a tomar decisão, seja nossa decisão do que a gente quer fazer, da roupa que a gente quer vestir, do trabalho que a gente quer ter, o que a gente quer estudar, enfim, a gente passa a tomar decisão toda hora. Seja a cor da minha roupa, da minha unha, isso é uma decisão. E aí, nós somos relativamente seres independentes e autônomos. E, poxa, será que a gente, quando ficar doente ou precisar em algum momento ser internado, alguma coisa, será mesmo que a gente gostaria que o outro tomasse uma decisão por nós sem saber o que a gente gostaria? Será que isso é legal? Será que a gente vai se sentir bem quando a gente pensar sobre isso? Mas aí, outro ponto sobre autonomia para eu ter autonomia, para eu ser um ser autônomo, eu preciso saber realmente o que está se passando. Então, se uma pessoa dá, sei lá, eu tenho uma planta. Aí se alguém que trabalha com planta diz para mim, Fabiola, faz isso, isso e isso, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu vou lá e faço. Beleza, tomei uma decisão diante do que me foi dito. Agora, se essa pessoa diz assim, ó, Fabiola, coloca adubo porque precisa disso, coloca isso porque precisa disso, isso aqui, o que que você acha? Ó, mas a gente tem essas opções, a gente tem isso e aquilo, como é que a gente pode fazer? Aí eu consigo tomar uma decisão de forma autônoma. Então, eu não consigo decidir algo se eu não sei o que é algo e o que pode acontecer. Mas se eu sei, então a autonomia ela está aí. Então, a retirada de tubo de qualquer coisa que seja dentro do cuidado com o nosso paciente, ela precisa estar embutida numa decisão compartilhada, seja com a equipe, seja com o familiar, seja com o paciente. Se o paciente, é óbvio, tiver condições de expressar sua vontade. Se não, também tem um documento que, mesmo assim, ainda também não é validado aqui no Brasil, mas já está sendo utilizado de alguma certa forma no auxílio a tomar decisões, que são as diretivas antecipadas de vontade. Muitas vezes a gente consegue escrever algo, deixar algo dito, falado, alguma coisa, e assim, se eu ficar muito doente, eu sofrer um acidente, eu não quero que me entube, eu não quero que faça isso, e tarará. Muitas vezes isso tem auxiliado também nas tomadas de decisões compartilhadas, tá? Outra questão é a beneficência e não maleficência, né? Que a gente deve sempre pensar nisso, né? Em todas as nossas ações, o que a gente deve esse procedimento de extubação, se ele vai causar mais mal, não, enfim, pensar sobre isso ou qualquer outra conduta que a gente tenha dentro da saúde, né? Fazer o bem, não fazer o mal, tá? Eu trouxe a questão de justiça e a questão de religião. Por que eu trouxe justiça e religião no mesmo quadradinho? Porque o âmbito de justiça que a gente traz aqui é que durante a Covid, eu acho que o boom da extubação, de uma certa forma, ou até da extubação paliativa, ela se deu no período da Covid, em que a gente tinha que muitas vezes escolher, seja a nível de gravidade, o paciente que ia receber ou que ia permanecer no respirador, mas no respirador, em alguma diálise, enfim. E aí, muitas vezes, a falta de recurso faz também se pensar em algumas extubações ou algumas retiradas de suporte aí de vida do paciente. Então, a gente fala de uma justiça aí distributiva, né? E a questão de religião é que muitas vezes existe uma um embate junto com a família, porque muitas vezes o familiar ele diz assim, eu não, doutor, olha, é o seguinte, você não vai fazer esse procedimento de extubação. Sabe por quê? Porque quem tira a vida do meu pai, da minha mãe, do meu parente,
é Deus. E se você tirar, você pode estar abreviando, matando, vai morrer logo em seguida. Então, a questão da religião, aqui, principalmente na nossa cultura, ela é um fator também decisório, também com várias nuances nas tomadas de decisões, tá? Seja para o paciente, seja para o familiar e seja até para a própria equipe. Tem muitos colegas que têm religiões, independente do tipo que seja, que pensam de forma diferente da gente e algumas condutas também podem pensar de forma diferente da gente. Então, isso é um ponto também bastante discutido dentro da equipe e com os familiares e o próprio paciente. Tá? Então, esses pontos aqui que eu trouxe é para a gente refletir e discutir também, porque isso também está muito embutido dentro do procedimento, dentro do preparo ou do pensar, né, o que antecede ao procedimento em si de extubação paliativa. A extubação paliativa, processo de retirada do tubo, mas a questão, ela está muito antes a isso, tá? Então, é muitos pontos anteriores, são muitas conversas com o familiar, muitas conversas com a equipe, não é um procedimento simples. Se disser que é algo simples, olha, liga a antena, porque talvez alguma coisa aí não esteja bem amarrada, tá? E aí, para a gente trazer aqui quem está envolvido, né? São todos esses aqui, todas essas coisas e pessoas. A comunicação, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser clara, todo mundo tem que entender e tem que falar a mesma língua, seja com o paciente, seja com a família, seja com a equipe multiprofissional, incluindo o médico também, tá? E a preparação do procedimento, né, em si, agora a parte mais de procedimento, né, o que antecede vai retirar a dieta, vai fazer isso, vai entrar com midazolam, vai fazer isso e aquilo, então tem toda essa preparação anterior até chegar à retirada da ventilação mecânica em si. Então, tem vários processos que estão envolvidos nisso. Meu objetivo aqui não é apresentar protocolos, tá, gente? Porque protocolo de extubação paliativa, se a gente colocar aí dar um Google aí, a gente tem vários, tá? E a gente consegue entender, porque protocolo, é seguir alguma coisa. Mas, na verdade, é para a gente refletir um pouco e discutir sobre esses pontos. Aqui a questão da participação da equipe. Eu gosto sempre de trazer isso, porque é muito importante. Que apesar do diagnóstico e da prescrição do tratamento ser médica, né, ser uma parte do ato médico, a deliberação de cuidados paliativos demanda a participação de todos os integrantes da equipe da unidade. Então, todo mundo tem que estar coeso, todo mundo tem que estar coerente. E esse planejamento terapêutico, ele deve ser definido durante reuniões multidisciplinares, com a concordância de todos acerca da irreversibilidade do quadro do paciente e da terminalidade da doença que afeta o paciente. Então, todo mundo tem que estar em concordância. Para depois a gente chegar para falar para depois a gente ir para o ponto de conversa com a família. Tá? E aqui eu trouxe esse artigo recente, 2022, 2 anos atrás. Menos de 2 anos, na verdade. A extubação paliativa também você pode encontrar como extubação compassiva, tá? Sobre esse nome. E aí, esse estudo, ele fala do impacto emocional da extubação compassiva, né? De extubação paliativa entre terapeutas respiratórios e enfermeiros. Terapeutas respiratórios eu trouxe como fisioterapeutas, tá? E aí, o que eles identificaram, né? Que os fisioterapeutas e os enfermeiros, eles experimentam níveis moderados a altos de estresse quando realizam esse tipo de procedimento. E um terço desses profissionais estavam em risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Então, quem disse que realizar esse tipo de procedimento é algo simples, desconfie. Porque eu não encaro como algo simples, tá? E aí, tem em relação ao que eu falei de protocolos, né? A gente, dentro dos protocolos, vai ter a sequência, né, dessa retirada das medidas de suporte, né? A ventilação mecânica invasiva, ela deverá ser a última,
né? Sempre avaliar os sinais de desconforto, sempre avaliar e tratar. Prevenir, avaliar e tratar. Sempre. O paciente está com dor, o paciente está agitado, está com desconforto respiratório. Sempre prevenir, avaliar e tratar sinais de desconforto do paciente. Para depois a gente evoluir para uma retirada de suporte. Tem protocolos que trazem a retirada de suporte com diminuição de parâmetros respiratórios para parâmetros mais basais e retirada. E tem protocolos que, do jeito que está, faz a retirada. Então, depende muito da instituição, tá? E aqui, assim, só a nível mesmo de conhecimento, a parte de fisioterapia, né? O que, que a gente faz? A gente faz ajustes de parâmetros ventilatórios, posiciona o paciente, técnica de higiene brônquica, se necessária, faz eletro, termo, criomasso, tudo isso para minimizar o desconforto e prevenir desconforto. A gente precisa acompanhar o nosso paciente antes, durante e após o procedimento, e a gente faz parte, sim, do processo de tomada de decisão junto à equipe, tá? E aqui, esse aqui, eu não sei se todo mundo conhece, eu vou passar algo bem simples, é uma chamada para um documentário curtinho, acho que tem 18 minutos da Netflix, e ele é óbvio, né? Não é perfeito, tem várias coisas interrogáveis, mas ele serve também para a gente pensar um pouco e ver como é o dia a dia de algumas equipes dentro de UTI, sobre como é que eles vão lidando. É óbvio que é uma realidade americana, né? Diferente da nossa, mas serve para refletir também. Eu vou passar rapidinho só a chamada e vocês vão dar uma olhada. Peraí, que tá sem áudio. Um momento. Voltamos. Já está aí desde setembro, acho que do ano passado, do ano de 22, eu acho, não de 23, 23 já estava, tá? Então é um documentário que acho que vale a pena quem tem interesse para tentar compreender algumas coisas e refletir, né? Porque às vezes por imagem, né, por cenas assim, a gente consegue refletir um pouco mais vendo o outro, né? Mas é uma realidade também diferente da nossa, tá? Realidade americana, mas eu acho que vale a pena, tá? E aqui eu trouxe esse iceberg para dizer para vocês, como eu falei anteriormente, a intubação paliativa é só o final, a retirada do tubo é só a parte que a gente vê, mas para a gente retirar o tubo tem tudo isso aqui embaixo, tem tudo isso de iceberg, tem comunicação, tem família, tem paciente,
tem equipe multidisciplinar, tem aspectos legais, tem aspectos éticos envolvidos, tem toda uma nuance aí por trás. Então, não encaro como um procedimento simples, encaro como um procedimento para quem é uma faixa preta aí dentro da avaliação, porque são muitos pontos que precisam ser abordados até a gente chegar nesse processo aí de retirar o tubo, tá? E aqui uma frase que eu terminei para a gente discutir, que se a gente não lê a música, né, que é uma música do Gonzaguinha, acho que a maioria de todos conhecem, né, e a vida é o que é, meu irmão, né, uma batida do coração, doce ilusão, e a vida é maravilha, é sofrimento, alegria ou lamento, o que é o meu irmão. Porque a vida, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser alegria, pode ser sofrimento, pode ser maravilha, pode não ser. E ela é uma batida de um coração, mas é uma batida só por bater, é uma batida com significado, é uma batida sofrida, é uma batida em que a gente pode melhorar isso. Então, o que é nessa vida? E o que é essa vida, aquela vida, a vida que a gente cuida, a nossa vida. Então, e aqui também essa árvore aí, ela, como tem um iceberg, a gente consegue ver. Se a gente olha só a parte branca da árvore, não olha a parte preta da árvore, trazendo no contexto de não outono e inverno, mas trazendo no contexto de árvore, a gente pensa que é uma árvore que pode até estar morta, né? Uma árvore que pode estar morrendo por falta de algo. Mas aí, na hora que a gente olha para a raiz dela, olha que a raiz forte, a raiz é quase ela invertida. Então, tem muita vida. Então, às vezes, aquele paciente que a gente vê lá quietinho, a gente vê sem interação, ou até uma interação mais, por menor que seja, o familiar, o cuidador e tudo mais, é uma vida que está ali, é uma vida que a gente cuida. Então, a gente precisa ter respeito pela vida que a gente cuida, a gente precisa ter dignidade por aquela vida, tentar proporcionar o máximo de dignidade naquele momento, seja para o paciente, seja para o familiar, seja para o cuidador. Então, a gente nunca esquecer que enquanto não existe a morte, antes disso existe vida. Até nos processos finais de vida ainda existe vida. A pessoa pode estar morrendo, mas ainda existe a vida. E como é que a gente quer cuidar dessa vida? Então, gostaria de agradecer e agora a gente abrir mesmo para a gente discutir, cada um falar o que acha. Enfim, muito obrigada.